Olá! Oiê. Estamos de volta com mais um episódio do Pipoca Delas e hoje nós vamos falar de série famosinha da Dona Max. Hoje vamos falar de terceira temporada de The White Lotus. Mas antes, aquele mantra de todas as quartas-feiras, o nosso querido CCC. Curte, comenta e compartilha este episódio no podcast e o vídeo aqui no canal. Aproveita, se inscreve também. Que hoje não foi quarta, hoje é sexta. Porque de quarta-feira a gente tá lançando os episódios semanais de The Last of Us. Então os nossos episódios normais, que seriam de quarta, vão passar de sexta-feira, tá bom? Então não ache estranho se a gente errar, se a gente falar quarta, porque a gente grava, né, pra quarta-feira. Então, só pra vocês ficarem cientes, tá? Esse episódio provavelmente está passando numa sexta. Excepcionalmente enquanto estiver passando The Last of Us. Bom, eu como sempre vou falar a sinopse rapidamente aqui e depois vocês já sabem, tem spoiler. Aliás, nós falamos da primeira e da segunda temporada de The White Lotus lá, então é só procurar lá no podcast que tá lá. Aqui na terceira temporada de The White Lotus, tudo vai se passar num luxuoso resort na Tailândia. Então são novos personagens, novos núcleos e tudo aquilo que vocês já sabem, quem já assistiu a série, que vai acontecendo, entrelaçando entre esses núcleos, até chegar ao ápice do último episódio, que sempre existe uma morte em The White Lotus. Sempre tem uma morte. E aí a gente só fica sabendo dessa morte quando chega no final. Então não tem muito o que falar não, senão é spoiler. Então vamos já entrar aqui pra falar. E aí, bro? Terceira temporada de The White Lotus. Vale a pena? Vale. White Lotus sempre vale a pena. Pelo mistério, pelas relações, pelas paisagens, que geralmente são lugares belíssimos, né? Então vale, com certeza. Todas as temporadas valem a pena. Eu gosto muito de The White Lotus. Logicamente, tem temporadas melhores e outras piores, mas eu gosto da construção que eles fazem de forma que parece que não está acontecendo nada, mas está acontecendo, então, enfim. Eu gosto bastante. Acho que vale a pena. Bom, agora nós vamos falar com um spoiler. Então, se você não assistiu The White Lotus, terceira temporada, beijo, tchau pra você. Exatamente. O que eu gosto de White Lotus é porque, assim, apesar de ser série antológica, né, cada temporada é uma história, eles trazem personagens de temporadas passadas, né? Então, nessa temporada, a gente tem a Belinda, que era a massagista, né, massoterapeuta da primeira temporada, que a Tânia desiste de abrir um negócio com ela e ela fica super mal, né? E volta o Greg Gary, né? Que é o namorado marido da Tânia. Então eu gostei que esses dois voltaram. Eles são da primeira temporada. Ele é da segunda também, né? Ele é da... Mãe, me dá atenção, mãe. Então, aí como tem a Belinda, né? O Greg Gary, né? Que era o namorado marido da Tânia. Eles são da primeira temporada, ele ainda aparece na segunda, né? Então é legal, assim, que querendo ou não, tem alguma ligação, né? Então eu acho divertido, porque a gente não sabe quem que vai aparecer, né? E aí eu gostei legal, que eles apareceram. Na segunda foi a Tânia, né? Que saiu da primeira pra segunda, e agora a gente tem essa continuação. A Tânia, que foi um grande ícone, né? Da primeira temporada, continua sendo lembrada. Né? Eu quero falar. Ela realmente foi um ícone. Vamos falar por núcleos, né? Pra não ficar confuso. Vamos falar por núcleos. Eu vou falar da Belinda primeiro, já que eu comecei a citar ela. Tá. Porque ela ficou muito puta na primeira temporada, porque a Tânia não investiu nela por causa de baixo, né? Ela realmente ficou triste e tal. E acontece exatamente a mesma coisa com ela. Porque a Belinda, ela acha que o Greg Gary matou a Tânia, né? E não foi bem isso que aconteceu, né? A gente assistiu a segunda temporada. Mas ele, pela paz que ele quer ter, ele prefere silenciar ela com dinheiro, que é aí vida que segue, porque ele sabe que, de fato, não foi ele que matou a Tânia, né? Só que ela faz a mesma coisa, porque a partir do momento que ele dá o dinheiro para ela esquece que ela ia abrir uma clínica junto com o rapaz que ela tem um trelelê, né? Ela faz exatamente a mesma coisa que a Tânia fez com ela fez com ele. Então, assim, é engraçado porque somos hipócritas, né? O ser humano é hipócrita, porque depende do lado que a gente tá,
a gente se ofende, né? Mas dependendo do lado que a gente justifica, né? Então eu gostei muito do fechamento da história da Belinda, né? Ela conseguiu o que ela queria, descartou quem ela não precisava mais, porque é aquilo, né? Todo mundo tem um preço, e o preço dela foi maior que o amor, que ela já estava envolvida emocionalmente com o cara, né? Mas ela, agora eu sou milionária, quero curtir a vida, tenho meu filho do meu lado, não preciso de mais ninguém, e pegou o dinheiro e foi embora. Então, assim, até onde a gente até onde a gente tem princípio, né? Até 5 Até milhões cair na onde? conta. Exato, né? Porque foi muito dinheiro, então, assim, realmente chegou o momento dela. Vou criticar? Não. Mas ela também não poderia julgar a Tânia, que fez a mesma coisa, né? Exato, realmente. Eu gosto de White Lotus por causa disso. Eu acho que ele traz situações muito da vida normal, da cotidiana nossa, que a gente, às vezes, vive, passa, entendeu? Então, Sim. às vezes a gente tá julgando de um lado, mas tá fazendo a mesma coisa do outro. Então, a pessoa te critica aqui, mas daí tá fazendo a mesma coisa lá. E quantas vezes isso já aconteceu, né? Então, isso acontece muito. A única coisa só que eu tenho que pontuar é que a Tânia deu muito mais esperança pra Belinda do que a Belinda deu pro moço. Eles conversaram sobre, o cara ficou empolgado, mas a Belinda não tinha como investir nisso e tal. Mas a Tânia, ela deu muito mesmo, muito. Ela levou ela para jantar e tal, para chegar realmente no final, na última temporada ali, no último episódio, e falar: ai, desculpa, agora eu não posso me envolver com isso e tal. Porque ela conheceu o Greg lá, o cara. Por causa de macho, né? Então a Belinda, ela fez a mesma coisa, né? Não, obviamente, ela causou o mesmo sentimento no moço, que ficou também empolgado. Sim. Mas o caso dela foi por dinheiro e porque ela não queria mais ficar com medo do cara matar ela também, né? Ela ficou com esse certo medinho também. Não, mas e convenhamos que a quantia que ela recebeu, ela não precisa nem abrir clínica nenhuma, né? Vive de renda. Esse foi um núcleo interessante, é um dos pontos que o White Lotus levanta, né? O White Lotus, a gente gosta muito de brincar que fala que é White People Problem, Rich People Problem. Mas né? É bem sobre isso mesmo, bem sobre isso mesmo. A Belinda ficou rica, então ela tem um Rich People Problem agora. Né? Exato, mudou toda a perspectiva de vida dela, né? Então, assim, mas resolveu, o dela foi resolvido. A primeira temporada a gente falou que foi bem. Foi mais relação dos funcionários com os hóspedes, né? Tinha sempre conflitos ali. A segunda temporada foi uma coisa meio de. Com aquele casal de relacionamentos, né? Enfim, de comparação, de descobertas, da Tânia com aquele pessoal, enfim. E agora a gente tem aqui também alguns núcleos e cada um com suas questões. Da Belinda foi essa. Sim. E a gente pode entrar no das amigas. Sim, das amigas. São 3 amigas. 3 amigas que não se viam há muito tempo e resolveram viajar juntas para esse resort na Tailândia. Sim, uma delas sendo uma atriz muito famosa, né, dentro da história, que é a Jacqueline, né? Que é a Jacqueline. Que ela é a mais famosa e ela que tá bancando a viagem, né? Isso, das amigas amigas de infância, né? Então a gente tem uma que é a favor do Trump. A do interior do Texas. Ela é daquela família tradicional americana, né? Casada, com filho, mora no interior, a vida tá tudo bem. Ela, enfim, toda certinha, né? Entre aspas, certinha. E aí a gente tem a Lori, que é uma mulher que é uma businesswoman, né? Porque dá pra entender que ela dedicou a vida ao trabalho, teve um casamento que não deu certo, tem uma filha. Elas têm as questões pessoais delas, mas para mostrar que elas têm personalidades diferentes. Mas a gente logo vê que a Jacqueline é o tipo de pessoa que ela tem, assim, ela se faz de boa amiga, né? Tanto que tá bancando a viagem e tal. Mas ela é aquela pessoa que ela quer estar por cima em todas as questões. Ela quer ser a escolhida, ela quer ser a mais bonita, ela quer ser a mais bem-sucedida, o marido é mais bonito, é a que tem mais dinheiro, e nossa, como eu sou boa, tô pagando a viagem pra vocês. E, tipo, é aquela pessoa que ela é boa, mas ela é boa pra quem, né? Pra ela ou pros outros, né? Pra ela só estar por cima dos outros, eu fiquei um pouco assim, em relação a Jacqueline.
né? Eu acho que a amizade das três, eu achei, eu acho que retrata muito bem a amizade feminina, tá? Que eu acho que é uma amizade bem difícil. Porque ali a gente tem 3 amigas que não se veem há muito tempo, que deveriam estar curtindo e estar juntas conversando, mas que quando estão 2 sempre falando mal da terceira. Todas. Não é uma questão de só 2 falam mal de uma. Não. Todas elas fazem isso. Então, 2 falam mal de uma. Certo? Todas elas fazem isso. E aí sempre é uma coisa. Não, mas eu amo. Eu amo ela. Ai, não, se eu amo. Eu amo. Nossa, amo. Mas tava lá alfinetando. Ela, né, o casamento dela acabou, falando da outra lá. Ela, não sei o que, enfim. Todas elas meio que daquele jeito, aquela coisa meio superficial. Eu falei, nossa, mas elas são amigas há tanto tempo, parece uma amizade tão de ruim, agora, né? tão superficial, assim, sabe? Elas. E toda hora te amo. Enfim. Eu acho muito verdadeiro, porque realmente, infelizmente, né, a amizade feminina tem muita esse tipo de competição mesmo. Essas competições tão bestas, idiotas, porque, gente, elas são amigas há tanto tempo, o que importa, né? Porque são pequenas coisas que elas ficam falando, né? É porque não sei o quê, ela namora com um cara mais novo, eu não sei o que ela quer provar. Gente, pelo amor de Deus, sua amiga, deixa ela namorar com um cara mais novo. E daí, eu não sei por que as pessoas, né, incomoda, principalmente mulher se incomoda tanto com coisas tão pequenas no relacionamento, na amizade, entendeu? Porque... mas aí, você falando desse negócio que elas comentam que ela namora um cara mais novo, o que ela tá querendo provar? Mas com o decorrer da temporada, a gente entende que a Jacqueline, ela quer sempre estar por cima. Por isso que justifica o comentário, né? No começo você fala, mas e daí que ela namora um cara mais novo? Tanto homem namora mulher mais velha e ninguém tá falando, ou mulher mais nova e ninguém tá falando nada, né? Mas aí você vê, porque ela não aceita estar por baixo de ninguém. Tanto que ela joga o rapazinho lá, que trabalha no hotel, pra cima da Lori, mas quem pega é ela. Sim, aí, tipo, por que você tava jogando, então, o cara pra sua amiga que tá solteira? E pode, se você tá casado com um cara mais novo, mas você não quer que ela tenha, né? Você quer mostrar que você é mais que ela, né? Você consegue, cara, isso. Pra quê? Aí você fala, pra quê? O que ela ganhou com isso? Competição idiota entre mulheres. Quer dizer, e elas são mulheres, né? Não são adolescentes. Porque se fosse na adolescência ainda releva, porque adolescente, né? Tem uma cabeça mais... Mas mulheres, mais de 40 elas têm, né? A Jacqueline também tem uma questão de estar envelhecendo, e ela, né, como atriz, então por isso acho que tá com um cara mais novo, até pra provar ali e tal, enfim. Mas todas elas têm questões. A outra também, quer dizer, a Lori, né, ela tem também, porque ela... E aí a gente chega naquele ápice, né, aquele último episódio que ela faz aquele monólogo belíssimo, que ela põe pra fora toda a frustração dela, que é isso, pessoas infelizes, né, pessoas que estão infelizes, elas não conseguem. Então, quando uma pessoa invejosa, ela não é feliz, porque ela tá invejando a vida do outro para ela ser feliz, por exemplo. Né? Então, no caso dela, ela tava infeliz. Então, assim, eu achei que ela reagiu muito mal ao fato da Jacqueline. Tudo bem, a Jacqueline tava jogando o cara pra cima dela, tá? Mas quando a Jacqueline ficou com o cara, eu achei que ela reagiu demais também. Poxa, é um cara que nem é nada, não é nada importante. Por que ficar com tanta raiva da amiga também por causa disso, entendeu? Mas aí, de novo, com o passar da série, da temporada, a gente entende por quê. Ela já fez isso antes. Né? Sim. Então, assim, é uma coisa recorrente, que já aconteceu com elas, né? Então, por isso que pesa tanto, eu acho que por isso que ela estoura. Porque, porra, de novo, você tá fazendo isso de novo, sendo que você já tem a vida perfeita. Eu que tô uma merda, entendeu? E você quis de novo passar por cima de mim. Então, assim, por isso que quando a gente vê alguma situação, a gente não pode julgar. Julgar a gente julga, né? Sempre. Mas eu digo, a gente não pode pegar só aquele momento e julgar. Porque as coisas têm contexto, as coisas têm história, né? Por isso que quando você vê uma mulher surtando, minha filha, já aconteceu muita coisa. Principalmente em relacionamento entre homem e mulher. Ela é louca, ela lá surtando. Porra, mas e o contexto? E o tanto que essa mulher já aguentou pra ela chegar nesse nível pra estourar, entendeu? Então a série mostra isso também. A Jacqueline não é santa, né? Tudo bem ela pegar o cara, né? Assim, eu acho que a melhorzinha é a outra que fica tentando apaziguar, porque ela não quer que tenha tanto conflito, que elas estão ali pra curtir. Ela fica meio que mediadora. Ela é a mais mediadora. Que a gente vê que os extremos são mais as duas, né? A Lori e a Jacqueline. Mas no fim, a amizade
pouco tóxica, mas elas se gostam, né? Elas têm que trabalhar isso entre elas, essas questões que, porra, já tá com mais de 40 e tá brigando ainda por essas coisas. Que é o que importa naquele monólogo ali, que é o que ela deixa bem claro, que é o que importa. Ela trabalhou muito, teve um casamento fracassado, ela não se realizou como mãe, que isso acontece, tá? Então, tem mulheres que são mãe, mas não são realizadas por ser mãe. E o momento que ela mais gosta é de estar conversando com as amigas, falando besteira. Sim. Entendeu? Então, eu acho que é só questão disso, entendeu? Vamos dar prioridade ao que elas foram fazer lá, são amigas, ficar com picuinha e tal, e alfinetadinha, falando mal do outro por trás e tal, aquela coisa, né, de amizade feminina. Aí, Sim. No fim que ela se abre ali, todas meio que caem assim. E aí sim vem um eu te amo de verdade ali, né? Sincero. Realmente sincero, um eu te amo de verdade, hein? Eu gosto de estar com você. A gente é amigo porque a gente gosta de estar junto, porque a amizade é isso, gente. Você escolheu, você não é obrigada. Exatamente. Não é obrigada. Exatamente. Entendeu? Então você tá ali porque você quer estar com aquelas pessoas. Então, vamos curtir, né? Então aí que elas caem em si. E a resolução é boa desse trio, desse núcleo aí. Isso. Porque esse monólogo dela, eu achei bonito, eu achei que sincero. Elas meio que, o núcleo delas, elas se resolvem, ninguém deixa de ser amiga. Na verdade, eu acho que tudo que elas passaram ali fortaleceu a amizade, porque também fazia muito tempo que elas não estavam convivendo, né? Elas só, sei lá, se falavam pelo WhatsApp, né? Sei lá. Então elas conseguiram a melhor das situações aí. Elas conseguiram resolver, passou o que tinha que passar e elas conseguiram resolver. Então esse núcleo sobre a amizade feminina, realmente, ser amiga de mulher é difícil, gente. É uma batalha diária. Por várias questões, difícil. Né? É muito difícil. Muitas. É muito difícil porque a gente também é meio que ensinada desde sempre que tem que competir mesmo, tem que ser a mais bonita, a que conquista os caras. Então fica essa competição. Eu acho que também o que pesa na amizade feminina, se a gente comparar com os homens, as nossas amizades, falar isso como mulher, a gente tem amizades mais profundas, a gente conta mais coisas da nossa vida, a gente tem uma amizade profunda. O homem é superficial. O homem dificilmente chega pro amigo dele para falar o problema que ele tá passando em casa, ou que ele tá passando no trabalho. O homem não é muito assim. A amizade de homem é jogar bola junto, ir numa pescaria junto, ir no bar tomar uma... Sabe? Então, é por isso que eu acho que a amizade feminina, além da gente ter essa coisa de competitividade desde cedo, né, que é ridículo, isso é péssimo, a gente só sai perdendo. A gente tem amizades mais profundas, a gente conta coisas da nossa vida que realmente que a gente só conta pra nossa amiga mesmo, né? Às vezes a gente conta pra amigo que a gente não conta para um irmão, por exemplo, né? Às vezes um amigo sabe mais da nossa vida do que o nosso próprio irmão. Então, assim, eu entendo que por isso que é uma amizade mais difícil também, porque a gente acaba se expondo mais uma pra outra, né? Mas eu acho que também tem uma validade muito maior do que essas amizades superficiais, né? Então, eu acho que a gente ganha. É ótimo, mas tem essas questões que às vezes você fala, pô, chateia, assim, né? Você fala, por que, né, que tá acontecendo isso? Enfim, e além de tudo, eu acho que também tem coisas externas que acontecem muito com mulher, que geralmente não acontece muito com homem, que sempre tem alguém que quer interferir na amizade feminina. Sempre tem alguém querendo criar uma rivalidade ali. Quando não tem, as pessoas estão querendo criar. Então sempre vem eu sempre falo, né? Sempre vem e fala uma coisa pra te comparar. Quando a pessoa quer te elogiar, ela não precisa te comparar com ninguém. Elogio não é comparação. Comparação não é elogio, aliás. Comparação não é elogio, né? Então você é bonita, ponto. Ai, você faz isso muito bem, ponto. Não você é mais bonita que ela, não você treina menos ou mais que ela, não, entendeu? Então eu vejo que tem muito isso. E aí às vezes acontece de mesmo ter que ter uma racha e quebrar aí, né? Mas vou até dar um exemplo do Big Brother, tá rolando no momento, né? De aproveitar o gancho das meninas, as bailarinas lá, a Renata e a Eva. Elas são muito amigas. Eu fiquei impressionada com a amizade delas. Elas são jovens, né? Mas elas têm 25 anos de amizade já. Elas são muito unidas. Eu achei muito legal a amizade delas, muito bonitas lá na casa. Não é que elas não brigam, não discutem, mas elas são bem, assim, companheiras, parceiras, assim, sabe? Elas se entendem. E aí, assim, bastou a Eva sair que a galera já tá querendo quebrar essa amizade, sabe? Eu fico pensando, pô, mas gente, as pessoas têm amizades tão
frustradas, tão ruins assim, que precisa acabar com essa amizade pra se sentir melhor, vão procurar outra amiga, ou então vai resolver suas amizades, mas é o tempo inteiro o pessoal assim, alfinetando a Eva, tentando colocar ela contra a Renata, sabe? Eu falo, gente, mas olha, eu nunca vi, eu vou ser sincera, eu nunca vi uma amizade tão coesa ali, tão entre duas mulheres como eu vi entre essas duas. E eu não devo ser a única. Porque tá todo mundo incomodado com essa amizade, tá todo mundo tentando acabar com essa amizade aí. Então eu vejo muito isso também. Sempre tem uma coisa externa. E aí, eu gostei do monólogo da Lauren, justamente porque na hora que ela tá ali falando das frustrações dela, ela vira pra elas e elogia elas. Que é outra questão entre mulher também. Às vezes não consegue elogiar. Elogia, fala, você é bonita pra Jacqueline. Você é bonita. Pronto, às vezes acho que ela não, né? Não tem inveja de você, pronto. A outra, você também tem uma família bonita, parabéns pela sua família, porque ela não conseguiu uma família, né? Sim. Enfim, gente, vamos ficar felizes pelas conquistas dos nossos amigos, vamos? É isso. Mas é difícil. A sociedade, não sei, se incomoda com... O povo não tem boleto pra pagar, é isso. Fica enchendo o saco na vida dos outros. Mais ou menos isso. Bom, mas enfim, esse foi o núcleo das amigas. Foi. Teve um saldo positivo. Menos mal. Agora eu quero falar. Eu vou falar. Ele não é nem núcleo, mas é só para comentar. Do Gaitok, que é o porteiro. É o núcleo dele, né? É o núcleo, vai. Esse também é a relação dele com a menina que ele é apaixonado, que é a menina do Blackpink, né? Ela é uma das integrantes. Que você vê que assim, ela só quer se relacionar com ele se ele tiver ambição. Aí que a gente vai falar, nossa, mas que menina interesseira. Gente, pontos de vista. A gente tem que se relacionar com pessoas que têm ambição na vida, né? Porque senão ele ia ser porteiro pro resto da vida. E ela ia ser, sei lá, nem sei, ela é camareira, cantora, eu não sei o que ela é direito ali naquele hotel. Ela tem várias funções, né? Então, assim, não é que você querer uma pessoa que tem ambição que você é interesseira, gente. É diferente você dar o golpe do baú e você querer casar com uma pessoa, namorar com uma pessoa que tem ambição para crescer na vida, conquistar as coisas, casa própria, criar filho, enfim, ambição. Ela não falou para ele roubar um banco, né? Então, porque teve gente julgando a menina, né? E assim, e você vê que realmente o gostar dela está totalmente ligado à ambição. Porque quando ela percebe que ele não tem ambição, o brilho dela sobe. Ela já não quer mais nada ali com ele, né? E ele também, assim, ele é um cara, tipo, simples, né? Você vê que ele tá feliz ali, ele gosta daquela menina, pra ele tava bom. Mas ela fica, aí na construção da temporada, ela meio que ficar jogando essas indiretinhas pra ele, essas mensagens subliminares, você tem que tentar essa segurança dela, você tem que ter ambição, que aí no fim, eu acho que ali, na hora que ele tem a decisão de atirar no Rick, foi porque ele pensou em tudo isso que ela falou. Porque se ela não tivesse falado, ele não tinha atirado e ele estaria no mesmo lugar. Porque ele só subiu de cargo porque ele teve uma atitude de atirar no cara que, né, enfim, que estava atirando em outro, né? Porque senão ele também tinha ficado ali. Então ela dá a entender que eles estão juntos, né? Porque ele teve ambição, ele conseguiu subir, ele conseguiu um cargo maior e eles conseguiram ali. Agora, uma coisa que me irritou, tudo bem, ele é meio banana durante a temporada. Ele sabia quem tinha roubado as joias. E ele não fez nada. Eu fiquei com raiva. Ele sabia quem tinha sido. Porque a Lori também sabia. Mas a Lori, ela dormiu com o cara, ela não tem nada a ver com o hotel. Ela ia chegar lá, então, eu fui ter uma noite louca com um rapaz e vi as joias lá. É óbvio que a Lori não, ela era uma hóspede, né? Não tinha nada a ver. Agora o cara era funcionário, conhecia o cara. Ele devia ter denunciado, porque aí isso ia dar mais credibilidade pra ele. Porque o outro saiu impune, né? Fiquei com raiva. O outro saiu impune, é verdade. Esse moço, ele me incomodou o tempo todo, porque ele é de um jeito e a mocinha é do outro. Daí eu acho que não tem nem que relacionar, gente. Eu acho que não tá, aquilo ali não tá no teu padrão, beijo, tchau. Nem ela tem que ficar tentando mudar ele, nem ele tem que ficar tentando se adequar a ela, porque vai chegar lá na frente isso aí... Precisa ver se vai dar certo, né? Então, assim, ele tava até cogitando em sair, achando que aquilo ali não era pra ele, porque o cara gosta de paz. Entendeu? É outro nível. Então, ela tinha que se relacionar com outra pessoa. Então, eu achei tóxico esse relacionamento também. Achei
sabe, ruim pros dois aí. E ele que me irritou foi quando roubou a arma, ele sabia e não peitou o cara pra pegar a árvore de volta. O cara é um hóspede, denuncia, fala, ele entrou lá e roubou a arma. Mas enfim, ele não tinha atitude. Ele era um cara que não tinha atitude. Ele não tinha atitude nem com a menina, nem com a moça. Não, nossa, devagar demais. Né? Ela ainda foi, eu acho que ela ainda deu muita chance, porque eu não daria. O cara não é ambicioso, é banana, é devagar. Oh, meu Deus. Então, quando chegou naquele momento final ali, ele pensou nisso, porque ele queria tanto aquela moça, que eu acho que ele fez o que ele tinha que fazer ali. Virou segurança, porque os outros dois morreram, então também só sobrou ele. É o que sobrou, né? Enfim, mas é isso. Agora precisa ver o quanto aí, eu não sei se vai ter na terceira temporada quem é que volta aí, precisa ver se ele vai sustentar isso, porque ele não é um cara durão. Bom, vamos ver como é que se sustenta isso aí. Mas realmente foi uma relação que não me agradou, assim. Eles não tinham nem química. Não, zero. Então, não teve química, mas assim... Gente, não tá batendo... Não fica insistindo. Ó a red flag. Então, mas eu acho que assim, foi o interessante dessa coisa de tentar, né? Porque eles realmente não tinham muita coisa em comum, né? Ela almejava uma coisa, pra ele tava bom do jeito que tava. Mas essas coisas já são pra corte de relacionamento, sabe? Porque se antes de namorar já tá assim, quando se relaciona é pior, porque aí vira um problema maior, porque aí você já tá envolvido e tal. Então, assim, mas eu achei interessante do fato dela meio que instigar ele ter ambição, porque senão também ele ia ficar pra vida dele mesmo, não só pra conseguir mulher, né? Porque se ele ia ficar lá de porteiro, o cara não conseguiu impedir o assalto, não queria usar arma, tava fazendo o que ali, né, meu filho? Então vai meditar nas montanhas. Mas foi só pra, enfim, mostrar, porque ela mesma, ela não tem um papel muito interessante na série, né? Agora vamos para o da família, que eu acho que é o mais problemático. Ai, gente, a família... Pior que assim, depois que eu terminei a temporada, tem tanta teoria na internet, que eu até parei de ler, porque eu já tava ficando louca, né? Que, olha, até fizeram até um comparativo, sabe, dos macaquinhos, o cego, o surdo e o mudo? Ah, sim. Fizeram dos filhos, né, que o mais velho é cego, ele não vê maldade no pai, né, tipo, o pai tá fazendo tudo certo, a menina não ouve e o outro não fala, o outro sabe, mas não fala, enfim, fizeram uns comparativos assim, e, enfim, é uma família extremamente problemática, parece que é uma família tradicional, né, mas assim, as crianças nasceram em berço de ouro, a esposa só é acostumada com bem bom, dinheiros e remédios. Piper! Tsunami! Não! Não, Piper! Tsunami! Adoro! Mas, ó, eu vou até pular para uma cena, a gente depois volta. Na hora que a menina fala que ela, eu gosto de ser rica, que ela abraça a filha e faz assim pro marido. Cara dopado, torcendo pra menina querer ser pobre, né? Porque... Não, mas assim, é porque eu até comentei com a Camila. Quando eu tava vendo esse núcleo da família, eu lembrei muito da família da primeira temporada, na verdade, da menina. Porque a menina também, nascida em berço de ouro, rica, padrão. Ai, porque a gente tem que consumir menos coisa, não sei o quê, porque faz mal pro meio ambiente. Eu acho que a gente tem muita coisa, os pobres não tem nada. Enfim, ela queria militar e ela era rica. Tinha uma amiga tinha uma amiga negra, só pra dizer que ela tinha uma amiga ela era inclusiva. Inclusive, a menina era meio pobre também, né? Então, assim, é muito fácil você militar quando você tem tudo, né? Ai, não, o planeta é muito ruim, mas espera aí, deixa eu andar com o meu iate. Eu vou ali tomar um meu sol. jatinho. Sabe? Então, tipo assim, é muito fácil. E a menina, obviamente, a Piper, em relação à atriz a personagem da primeira temporada, a primeira temporada a menina era nojenta, chata, pedante e tal. Mas a Piper não. A Piper, assim, eu até acreditei por um momento que ela queria realmente ser budista. Mas passou uma noite. Aí ela ficou desesperada, porque o irmão mais novo queria aquela vida pra ele. Ela, não, pelo amor de Deus. Não, nem eu, nem você. Não inventa. Porque, gente, olha, pelo amor de Deus. Eu amei, porque a mãe foi incrível. A mãe foi raiz. Não, você vai... Então você quer ficar aqui um ano? Vai, então fica uma noite. Não, fica hoje já. Já fica hoje. E aí, pronto. Ela foi
cirúrgica a Perfeito. mãe dela, porque realmente quando ela dormiu lá, que ela viu que não é a mesma coisa. Ai, não tem Sim. ar-condicionado, a comida é ruim, a cama é ruim, é suja. Então, assim, né? É muito legal, né? Falar, militar, mas aí na hora... Então, a mãe dela foi incrível. E pro outro menino, como o outro menino, o pobre do menino, só quer agradar, então pra ele tá tudo bem. Porque o meio que esse Gente. menino fica meio só com as migalhas, né? Dos dois irmãos. Porque os dois ficam usando ele pra... Você vê que fica meio uma disputa entre os dois, né? Você vai comigo Sim. na praia? Não, ele vai comigo na praia. E ele fica lá, né? Sabe quem que ele agrada? Os dois. Eu vi até um pessoal falando que tem um episódio, eu não sei se é no começo, no meio, no fim, que eu não vou lembrar. Que eles falam assim, que o pai e a filha estão de camisa rosa, a mãe e o mais velho estão de azul, e ele tá de roxo. Porque ele tá no meio, que é a junção das duas cores, né? Porque realmente, esse menino, e ele sabe que ele tá numa família narcisista, né? Ele fala, né? Eu sei que eu tô numa família narcisista, eu só queria te agradar. Gente, ele fez isso pra agradar o irmão. Porque ele achou que o irmão tava fora. E tava, né? Porque quem tava pegando a menina era ele, né? Então ele, não queria que você se sentisse excluído. Tipo, o outro, meu Deus, ele traumatizou pra vida. O outro foi até ler um livro, tá vendo, gente? O menino até melhorou. O menino foi até ler um livro depois do trauma. Até achei que ele ia virar budista lá, porque ele falou, não, gente, que trauma foi esse? Misericórdia. Né? Acho que nunca nem leu um livro na vida, resolveu ler um livro. Porque, nossa, ele virou outra pessoa. Foi muito pra mim. Ele virou, realmente, porque o mais velho, né, o Saxon, acho que é esse o nome, né? Filho do Schwarzenegger. O Patrick Schwarzenegger. Ele fez o papel muito bem, porque eu fiquei com raiva dele. Nossa. Hétero, top. Não tinha problemas psicológicos, mas agora tem. Vai ter. Viu? Erro. Não tem erro. É sobre isso. Ter. Relaxa. Então, Relaxa assim, que ele vai ter. Ele vai ter 2 problemas psicológicos, porque além desse, tá pobre. É verdade. Porque aí tem todo o plot dessa família começa porque a gente descobre que o pai é um golpista, né? Foi dar um golpe na empresa, foi descoberto, vai perder tudo, porque vão confiscar tudo, aquela loucura. E é assim, até cansa, né? Porque ele fica a temporada inteira. Suicídio, não, cancela. Suicídio, cancela. Suicídio, cancela. Matar a família, cancela. Ele fica nessa e acha os remédios da esposa, fica anestesiado. Drogado. Por quê? Porque ele não sentou com a porcaria da família pra ter uma conversa sincera. Ele achou que matando ia resolver, sabe assim? Que bom que não conseguiu, né? Bom, mas acontece, né? Muito. Acontece. Então, mas isso é uma crítica, né? Porque às vezes você conversando, você resolve. Talvez você parasse, mas ele não ia deixar de ser pai, enfim. Só que assim, eu achei de péssimo tom o filho mais velho quando ele fala assim pro pai: tá tudo bem, né, pai? Porque você sabe que esse emprego é tudo pra mim. Se eu perder esse emprego, eu vou morrer. Tipo assim, se já tivesse alguma coisa errada, é óbvio que o pai não ia falar. O menino tá falando que a vida dele é aquilo, que é a empresa, que são os clientes. Aí eu falei, nossa, mas o menino não tem tato nenhum, né? E aí você vê que no fim o pai, ele valoriza mais o filho mais novo, que ele vê que o filho dele mais novo é puro, né? E o menino realmente né? O único que respondeu que se ficasse pobre, tudo bem. Tudo bem. Aí ele ia deixar o menino vivo. Sou órfão, sem nada. Nossa, que pensamento maravilhoso. Homem, né? Homem não pensa. Eu vou deixar meu filho sozinho, a Deus dará, na Tailândia. Outra coisa, né? Quando o menino ele vai bater o whey dele cheio de semente. Gente, homem, obviamente ele olhou assim, meu irmão bateu um shake aqui, não vou levar pra bater o meu. Não. Porque homem pensa assim. Não perdoa. Essa cena é imperdoável. Mas homem é assim. Essa cena é imperdoável. Um copo sujo. Alguém tomou um negocinho aqui, dá nada não, vou tomar em cima. Eu não morreria. Eu também, porque eu não ia tomar. Estaria vivíssima, né, temporada, porque olha, sujo. E assim, o que me puta é que não é só isso, é que tipo, é o liquidificador sujo da noite anterior que o pai falou que tava ruim o leite, tava estragado, jogou fora. Mas eu acho que ele não associou com a noite anterior, porque tem um pote de whey do lado. Ele deve ter associado, porque o irmão toma shake todo dia. Ele deve ter associado que o irmão mais velho bateu um shake de manhã e ele só ia colocar em cima, entendeu? Só que tinha semente triturada, né? Ele não sentiu que tava diferente? Não, né? Que bom que não morreu, porque eu falei, justo a única pessoa boa.
Então, esse final eu não entendi muito bem. Por que ele não morreu? Eu odiei o final dessa família. Eu esperava mais. Porque meio que focaram muito nessa família. Muito, muito, muito. Demais. O tempo inteiro. Eu falei, nossa, o final dessa família vai ser trágica. Vai ser... Calma, Cleo. Hein? O final dessa família vai ser trágico. Vai ter realmente... Quando ele envenenou, eu falei, vai ser trágico. Achei nada. Nada. Entendeu? É porque... Eu não entendi porque que ele não morreu, se a semente era tão venenosa. O que aconteceu? Ele foi... enfim. Ele não merecia mesmo. Mas se ele tivesse morrido, seria uma tragédia incrível pra essa família, porque essa família merecia. Ele não, mas a família sim. Mas ele fala, né? Encontrei Deus, né? Alguma coisa assim. Eu também não entendi. Eu não entendi muito bem porque ele não morreu. Mas o que me incomodou, porque assim, só no barco que ele entrega os celulares, né, pra todo mundo, e todo mundo provavelmente vai ver o escândalo, né? E a gente não tem o pós. E essa família é aquele que a gente queria saber o que vai acontecer, porque vocês estão na miséria, eu queria saber. Aí não teve. Eu acho que isso foi mais broxante do que o menino não morrer. Foi broxante porque não teve um final. Você só falou lá, bom, a gente vai superar isso como família. Poxa, amor, você não podia ter feito isso antes? No primeiro conversar, dia? Porque essa é uma família muito disfuncional, uma família que não conversa, né? Não. Uma família que não se entende. Então o pai acabou fazendo a mesma coisa. Não conversou, ficou surtando lá o tempo todo, pensando em matar todo mundo, bastava ele sentar e conversar. Inclusive, o ator é maravilhoso, né? Eu gosto muito dele. E ele faz muito bem papel de vilão. Ele é sempre faz papel de vilão muito bem. Ele é vilão em Harry Potter. Ele é vilão do Patriota. O Patriota. O Jason Isaac. Ele é o vilão do Patriota. Nossa, no Patriota com o Mel Gibson. Mel Gibson, ele tá ótimo. Ele é muito ruim. Ele é bom. Patriota. Enfim, ele tá ótimo, assim, surtando. Mas justamente porque eles aparecem tanto, eu esperava mais essa família no final. Eu não sei se o menino ele não morreu porque não tinha o suficiente da semente lá pra ele morrer, então ele vomitou e conseguiu voltar. Pode ser. Ou porque ele, quando ele começa a passar mal, ele já vomita, né? Ele vomita acho que na piscina. Sim. E aí quando o pai dele vê ele, eu acho que ele vomita mais, né? Eu acho que não foi o suficiente, aí ele acha que viu Deus, e na verdade, não, né? Eu só queria mais realmente alguma coisa do pós, né? Mas, enfim, White Lotus não mostra o pós, né? Depois que o povo sai do hotel. Então, a gente vai ter que ficar contente com isso. Quem sabe na próxima temporada tem algum gancho, né? Mas, algum personagem, algum núcleo vai ser escolhido. Vamos ver quem. Aí, bom, esse foi da família. Aí tem o núcleo do Rick e a Chelsea, né? Que é o núcleo dos Sugar Daddy, né? Vamos dizer assim, porque ele era o Sugar Daddy dela, né? E, enfim, ela faz amizade com a outra menina também, que é a nova esposa do Greg, ex-marido da Tânia, né? Então, Sugar Daddy também. O dele, eu acho que também teve muita enrolação, né? Porque, teve o negócio da cobra que picou a menina, que ela fala que desgraça vem em 3, né? Aí começa a acontecer as coisas até, enfim, chegar no fim. Mas também, gente, diálogo nesse plot aí, né? Faltou um diálogo, né? Diálogo da parte dele, né? Porque ela tentou inúmeras vezes. Não, ela tentou muito. Misericórdia! Sabe? Mas eu digo, em relação ao negócio do que ele achou que o pai dele tinha sido, enfim. O que aconteceu com o pai dele? Que era o pai você falou. dele. Mas eu digo, o pai que ele achou que o pai era outra pessoa e tal. Quando ele viu o cara, ele não percebeu? Tipo, e o cara perdeu a oportunidade de falar ali. Não, na verdade, eu sou seu pai, né? Eu só não queria te assumir, eu não gostava da sua mãe, eu quis vir pra cá, ser rico e foda-se você tem 2 irmãs, né? Podia ter falado ali, né? Ou o Rick podia ter feito uma pesquisa maior, né? Custava nada, né? Eu até vi começou a sair depois que acabou o White Lotus, eles fizeram por aí, eu acho que é aí, inteligência artificial, não sei, como seria essa cena. Eu te mandei isso. Foi você que mandou. Então, dele chegando e falando, eu sou seu pai e tal, eu realmente fugi, não queria... Enfim, teria sido mais fácil se tivesse falado ali na hora, mas não, o cara preferiu falar mal da mãe, o cara já ficou com mais raiva e descontrolou, despirocou, né, que já não tava bem na cabeça. Essa cena me lembrou uma história da Deia. Eu não vou lembrar o nome da história, eu não vou lembrar também muito bem o contexto da história. Que é um pai que abandona a filha, né, quando ela é bebê,
e nunca mais vai atrás dela, só que essa menina quer porque quer conhecer o pai. E a mãe fala, não, ele mudou, ele não mora mais nessa cidade. Mas a menina faz o que faz e acha o pai. E quando ela acha o pai, ela vai falar com ele. Né? Ah, sou eu, sua filha. Aí ele fala, só que a menina tinha uma deficiência na mão. Não sei se você lembra dessa história. Eu lembro. E aí ele fala assim, não, eu não tenho filha defeituosa, meus filhos são saudáveis, eu não sou seu pai. Tipo, humilha a menina, né? Isso me lembrou um pouco, porque o cara, ao invés de falar que era pai, ele preferiu irritar o cara, sabendo que ele estava armado. Sabe, ele podia ter falado, eu sou seu pai, mas eu não quis te criar. Eu não amava sua mãe, apareceu uma oportunidade melhor de vida e sim, eu abandonei vocês. Pelo menos ele matava sabendo, né? Já matava com certeza, né? Aí quando ele, sabe, ele matou o cara, a Chelsea morreu à toa, ela morreu à toa. Tadinha da Chelsea. A Chelsea, no fim das contas, foi que se ferrou mesmo. Por isso que a gente fala, gente, não se envolva com heterotópico com problemas psicológicos. Não só com hétero, com hétera também, tá? Não se envolva. A primeira pessoa precisa tratar, porque ele claramente tinha um problema ali. Pois é. Você vê que ele nem sorria, ele não se divertia quando tava com a Chelsea, ele só ficava com aquilo na cabeça, e a Chelsea ali toda fofa, toda... A Chelsea com aquele problema que é muito de mulher também, é muito nosso, de querer salvar o cara. Eu vou salvar ele, eu vou salvar ele vai, comigo vai ser diferente. Ai, não. Não vai. Não vai. Mas uma coisa que me incomodou, eu fiquei pensando assim, porque isso aconteceu, ele era criança. Ele teve um tempo pra dar uma superada de leve, né? Mas não! Bastante, mas não superou nada. Gente, é o que eu falo, uma terapia. Uma terapia já resolve o negócio. A moça lá tentou, né? A terapeuta lá tentou, ela tentou. Mas aí... Pois é. No final ele quis, aí no final ela tava ocupada, né? Não podia ali falar da hora. Entendeu? Aí não dá, não adianta. Pois é. Tá vendo? Uma terapiazinha resolve o problema. Aí o plot dele ficou um pouco assim também, porque eu acho que faltou uma transparência ali do pai vilão, falar, não, eu sou seu pai, eu sei que eu sou seu pai. Eu sou seu pai, eu te abandonei por causa disso, eu quis ter uma vida nova e abandonei sua mãe, ela deve ter, enfim, contado uma história pra você nunca vir atrás de mim. E você veio. Mesmo assim. Eu acho que esse final deles, do Rick e da Chelsea, foi bem White Lotus. Foi, assim, a cara mesmo da série. Eu vou dizer que foi um dos melhores, porque realmente aconteceu alguma coisa. Sim. Né? Foi aquela morte que a gente não queria que acontecesse. Tanta coisa que poderia ter acontecido, o menino lá podia ter morrido, ou qualquer outra coisa podia ter acontecido, mas justo essa. Então eu gostei por ter sido esse... né, assim, de ter mexido comigo, pelo menos mexeu, de ter falado, eu não acredito, coitada. Justo ela, né? Tipo, ela, ele tudo bem, mas ela, então, é aquilo, né, pessoas às vezes boas que tentam ajudar, se ferram, né? Então você tem que pensar em você, né, gente, primeiro, né? Então, assim, eu fiquei com dó, eu gostei, não vou dizer que eu gostei porque eu gostei que ela morreu, não, eu não queria que ela morresse, mas eu gostei por ser bem a cara mesmo do White Lotus, bem aquela coisa que você fala, ai, não acredito, enfim. Então, eu acho que foi bom. E aí, no final, com ela morta, que ele foi dar valor pra ela. Aí já era tarde demais, né, meu querido? Aí que ele foi dar valor pra aquela mulher que tá ali, ó. O tempo todo tava ali do lado dele, tentando ajudar ele. Mas ele só deu valor quando viu ela cair da morta. Aí tem o último que nem chega a ser tão núcleo assim, que é o Greg Gary, ex-marido da Tânia, que só quer viver a vida dele em paz, com as novinhas, e com o trauma sexual dele lá, desejo sexual, enfim. Foi esquisito ele, né? Porque ele não era assim na segunda temporada. Não, mas ele era um lixo com a Tânia, né? Ele era um lixo com ela. Lixo, né? Mas com a Tânia ele tava por causa do dinheiro dela. Já deixa meio que claro na primeira temporada, né? Então ele não gostava da Tânia, né? Ele só usou ela. E aí ele arrumou uma novinha, que também só vai usar ele pelo dinheiro dele. E também ele teve o desejo que ele queria, uma casa, uma mansão na Tailândia e paz. Nunca foi atrás da polícia pra resolver, pra provar que ele era inocente, né? Nem vai, mudou de nome, pronto, pagou pelo silêncio da outra e tá tudo certo. Pra ele foi isso. Acho que acabou. Ele foi. Ele não volta mais. Não. Nem a Belinda. Eu acho que vai ficar entre o núcleo da família ou as três amigas.
ou o segurança lá, não sei, que virou segurança. Vai ficar entre esse daí. Eu acho que... vamos aguardar, mas foi uma temporada muito boa, tem muitas teorias, o pessoal fala da teoria da abertura também, que cada nome que aparece de algum ator ou atriz, a imagem tem a ver com alguma coisa que aconteceu com eles na série, mas aí eu não revi a abertura pra ficar vendo o nome de cada um, porque... Eu também não vi. Tem muita coisa, os macacos apareciam toda hora, os macacos, tem também a teoria aí dos macacos, eu não sei o que significa, isso. Mas o White Lotus é pra isso mesmo. Eu vi o pessoal reclamando, o White Lotus não aconteceu nada até agora, mas o White Lotus é assim mesmo, gente. Parece que não acontece, mas ele vai colocando coisa na sua cabeça que você fica pensando naquilo, o que vai acontecer agora? Nossa. E eles conseguem, né? Na verdade é que assim, na verdade acontece muita coisa em todo episódio, que é relações, comportamento humano, tem tudo isso, né? Tem. Mas o povo foca... mas quem morreu? Por que morreu? Já quer focar no primeiro episódio, né? Mas eu gostei, assim, gostei. Gostei também. Eu gostei. Também gostei. Então vamos às notas? Vamos. Então vamos. Eu gostei da terceira temporada. Tenho os meus poréns com a terceira temporada. Eu não me lembro quanto eu dei pra primeira e pra segunda. Eu acho que eu gostei até mais da segunda. Eu me lembro que a gente falou sobre isso. Eu acho na época que eu gostei bastante da segunda. Mas eu acho que eu vou dar 4, então, pra essa temporada 3. Que eu não achei tão boa quanto a segunda, mas eu gostei muito, assim, gostei de como foi construído, eu gosto do jeito como o White Lotus é construído, eu me deixo com vontade de ver, são episódios de 1 hora, e você fica com vontade de ver e tal, então, é isso, pra mim, 4. A Max, a HBO Max, ela tem esse poder em todas as produções, né, porque The Last of Us, Game of Thrones, House of the Dragon, White Lotus, são séries longas, né? Episódios longos, mas passa assim, né? Produção, não tem nem o que dizer, né? Pinguim, enfim, incontestável. Eu vou dar 4 também, eu não lembro quanto que eu dei. Eu gostei bastante dessa temporada. Eu acho que eu gostei mais da... Eu não lembro se eu gostei mais da primeira, na época, que eu vi a segunda, não lembro. Mas a primeira e a segunda eu achei melhor que a terceira. Mas eu gostei da terceira, porque assim, são... as temporadas têm vários núcleos. Então, às vezes tem um núcleo que você gosta mais de um, aí gosta mais da segunda temporada, terceira, enfim. Tem núcleos, né? Mas, no geral, eu gostei bastante. Então, vou dar 4. É isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que às quartas-feiras, durante praticamente um mês, agora as quartas são episódios de The Last of Us. E às sextas-feiras, episódios comuns que a gente faz aí de outras séries ou filmes, ok? Então, a gente se vê na próxima quarta e na próxima sexta. Sim. Beijo, gente. Tchau. Até.